Capítulo 84. Cara ajeitou o chapéu e olhou para si mesma. Nada mal, murmurou. Suas roupas eram o oposto de suas preferências gerais, roupas de menino, de um material rico e brilhante como a maioria das outras, mas em tons de vermelho e azul que tendiam a ser usados mais por homens, uma blusa que ignorava o popular padrão triangular que enfatizava as curvas femininas em direção ao seu centro, e desprovida dos fios dourados que chamavam a atenção para seus seios. Longe disso, ela estendeu a mão, esfregou o peito por um momento e estremeceu levemente. Prender essas coisas para que não ficassem tão óbvias meio que me machucou. Vou ter que perguntar se há alguma outra opção para me comunicar com Lady Ivanor. Respirou o mais fundo que pôde e puxou levemente a barra da camisa como se para garantir que seu peito estivesse o mais plano possível, com o cabelo preso atrás da camisa. Ela passava por um rapazinho, a menos que você olhasse de perto. E foi com esse disfarce que ela passou pelos soldados e bateu à porta da propriedade. Um jovem em traje formal de mordomo a encontrou. Sim? Perguntou ele, olhando-a de cima a baixo. Ela leu seus pensamentos. Camponês implorando por favor, livre-se dele. Estou aqui para ver a senhora Ivanor. Diga a ela que é sobre Carlo. Ela entenderá e me verá. Cara respondeu em um tom baixo, quase um sussurro. A porta se fechou e ela esperou. Nua olhou para a escrava ajoelhada que mencionou casualmente a crueldade de Kaiji com uma sobrancelha arqueada, mas depois a abaixou lentamente. Ela pode ter parecido gentil e bondosa o tempo todo, mas eu me lembro de quando a vi, presa pelos pulsos e escondida em sua própria jaula. Ela matou muitos oponentes no passado, ela já foi uma nobre, mas eu quero saber mais sobre isso. O pensamento surgiu e ela estava prestes a responder quando a batida na porta as interrompeu. Minha senhora, uma visita, sobre Carlo, Priceles disse logo atrás da porta. Mande subir, disse Nua sem hesitar. Diana, você está liberada por enquanto, mas vou falar sobre isso com Kaiji mais tarde, Nua mencionou e apontou para a porta. Como quiser, senhora, Diana comentou, levantou-se e partiu com o que pareceu ser sua tentativa mais tentadora de desfilar. No breve momento em que ficou sozinha, Nua bateu o dedo na mesa. Sabe? Disse ela para a sala vazia, juro que se eu não tivesse tido a experiência de fazer algo assim no reino dos Minotauros primeiro, e se não fosse por Raymond, se não fosse por você. O breve humor autodepreciativo desapareceu com a lembrança amarga de seu cadáver balançando na forca diante da multidão. Quem estou enganando? Eu já teria perdido a paciência há muito tempo, nunca um momento de paz. Diana pode estar certa, preciso relaxar, espera. Não, disse ela, bem, significa a mesma coisa, esta é Pazem, a mais depravada das 6 grandes cidades, mas quem eu consideraria? Nua deixou o pensamento de lado quando bateram à porta. Entre, disse ela, e o rosto familiar de Cara entrou na sala. Sendo uma mulher livre, Nua não exigiu que ela se ajoelhasse. Em vez disso, esperou até que a mulher estivesse em frente à sua mesa e disse simplesmente, você está diferente. Cara olhou para o jeito como estava vestida novamente, um tanto constrangida. Eu não queria ser reconhecida. Tenho absoluta certeza de que Carlo está morto agora. Sua escrava, a investigadora que levei para casa, ela estava certa. Não quero acabar do mesmo jeito. Carlo era meu amigo, mas morreu porque fez escolhas estúpidas. Ser vista indo do meu trabalho direto para cá, parecendo eu mesma. É estúpido, quero ser paga. Mas um cadáver não pode usar as moedas no bolso, se é que você me entende. Cara fez o possível para manter a voz calma e o olhar fixo à frente. Mas isso não acalmou o medo. A duquesa apoiou a cabeça nas costas da mão fechada em punho, os cotovelos apoiados na mesa, formando um triângulo. Seus olhos a fitavam com tanta frieza quanto o gelo do inverno congelante. Cara se mexeu um pouco, desconfortável, incapaz de ficar completamente imóvel durante o silêncio que se instalou entre elas. Nua finalmente quebrou o momento vazio. Tudo bem, você é mais inteligente do que ele, eu tinha pena do garoto, ele tinha uma esperança tola, ironicamente. O corpo de Nua começou a relaxar e ela se recostou na cadeira. Houve um momento em que eu me ofereci para deixá-lo trabalhar pela liberdade de Kaiji, mas ele não parecia ter paciência para isso. Então morreu estupidamente. A impaciência é a principal causa de morte entre os ambiciosos. Ela acenou com a mão em direção à Cara.
Será que consigo sair daqui tão rápido quando ela terminar? Cara se perguntou com um arrepio mental diante do gesto. Então, continuou Nua, não se esqueça da lição que ele lhe ensinou. Agora, o que você tem para mim? Cara então contou a história do nobre bebendo com o padre observador de estrelas, a hostilidade aberta e direcionada à duquesa, a sugestão de alguns lembretes da fé local e as manobras com o clero local. Então eles querem me mandar para Ostlaumo, é isso? Nua pegou um pedaço de papel. Você tem alguma dívida? Eu alugo um lugar, o aluguel é alto. Cara mal conseguiu pronunciar as palavras antes de Nua começar a escrever. Nua rapidamente anotou um número e algumas instruções. Não mais, vou comprar o imóvel e você continuará pagando o aluguel, mas ele será devolvido todo mês, chame isso de cobertura. Nua deslizou o papel pela mesa. Entregue isso para Kaiji quando sair, ela vai te pagar, é um bônus. Ela apontou a pena emplumada para a cara assim que a mulher pegou o papel e seus olhos se arregalaram ao ver a quantia escrita ali. Escute, Carlo morreu por vários motivos, um dos quais foi por ter falado com as pessoas erradas, ou você fala comigo, ou fala com Kaiji, ninguém mais pessoalmente, entendeu? Perguntou Nua. Cara assentiu rapidamente, seus olhos percorrendo o número repetidamente, sem acreditar em sua realidade. E mais uma coisa, não mude seu estilo de vida, eu sei como é tentador gastar tanto quando se tem, mas não faça isso, as pessoas vão notar e se perguntar como um empregado de hotel ganhou tanto dinheiro, e então as perguntas virão, e elas vão de fáceis. Nua tirou a faca da bainha e a colocou delicadamente sobre a mesa entre elas, para difíceis. Cara empalideceu, prendendo a respiração quando a realidade do jogo que estava jogando a atingiu com força. Sim, eu entendo, duquesa, vou abrir um cofre no banco, mantê-lo lá e quando eu deixar meu empregador, vou me mudar, ninguém jamais vai me conectar a este lugar. Nua cumprimentou-a educadamente com um aceno de cabeça. Você é mais esperta do que Carlo, então continue assim, beba pouco, durma bem e seja leal somente a mim. Depois de abrir seu cofre, traga-me a chave para que eu possa fazer uma cópia, pode deixar suas informações lá, e eu enviarei um funcionário ao banco toda semana para verificar o cofre, se houver algo lá para mim. Uma quantia será deixada para você, caso contrário, se não for uma emergência, não volte aqui. Cara ficou boquiaberta com a troca de informações improvisada que ela acabará de receber. Sim, claro. Duquesa. Cara exclamou, esperando que seu discurso não tivesse soado tão estridente quanto ela sentia. Ótimo, agora vá, disse Nua, no momento em que outra batida soou na porta de seu escritório. Cara correu o mais rápido que suas pernas conseguiram e deixou a mansão alguns minutos depois com o equivalente a 1 ano de salário em ouro em sua bolsa, e medo e excitação em seu coração. Entre, disse Nua, e a cabeça de Priscelis apareceu. Senhora, um mensageiro do príncipe quer vê-la hoje. Priscelis disse isso com uma voz tão alegre que pegou Nua de surpresa. Muito bem, vou sair um instante, mas primeiro, entre, Priscelis, e feche a porta. Nua deu a ordem com uma voz gentil e apontou, não para o espaço em frente à sua mesa, mas sim para o espaço ao lado da cadeira, para onde ela se virou. Priscelis não hesitou. Fechou a porta silenciosamente, aproximou-se e ajoelhou-se diante de sua senhora. Seus olhos se abaixaram humildemente, até que sua dama colocou 2 dedos sob seu queixo e inclinou seu rosto para cima. Você está bem? Perguntou Nua, e começou a acariciar carinhosamente os cabelos castanhos e macios de Priscelis. Você passou por uma provação e tanto, e o fez com muita coragem. Senhora, sim, estou mais feliz do que nunca. Foi uma coisa terrível, mas o que eu ganhei com isso? Valeu a pena. Priscelis disse isso com absoluta convicção, e seus olhos doces e adoráveis se voltaram para cima, cheios de amor. Uma etiqueta roxa é importante, mas... Nua começou, apenas para Priscelis negar o significado. Não, senhora, quero dizer mais do que isso, jogue-me no couro e serei tão feliz quanto... Finalmente sirvo alguém que... Nem sei como dizer isso. Lealdade. Somos leais a você, mas você também nos dá. Você poderia ter cortado suas perdas, mas veio por mim. Você veio e levou sua Priscelis embora como o herói de uma história. Ela abaixou os lábios e beijou o topo da bota de sua dama. Eu só fiz isso por medo, agora faço por amor a você.
Como meu Kaiji, como posso não ser feliz assim? Nua aceitou o gesto devotado e, quando Priscelis a encarou, respondeu: aceito seus serviços e lealdade, mas tenha cuidado com o resto. Pode chegar o dia em que eu tenha que lhe dar uma ordem terrível, uma que pode assustá-la, até mesmo machucá-la. Não terei prazer em fazê-lo, mas há mais em jogo do que você possa imaginar, mais até do que eu mesma, se ou quando esse dia chegar. Não hesitarei em usá-la para atingir esse objetivo. Priscelis pareceu perplexa com a declaração. Senhora, escravas são ferramentas que funcionam, e muitas delas se servem para alimentar os Tlaumo. As mulheres que servem como cortesãs dos grandes podem ter vidas boas, mas suas vidas não são suas, somos todas ferramentas que funcionam. Não vou fingir que nunca me machucou. Priscelis abaixou a cabeça confiantemente no colo de Nua. Mas eu sou sua ferramenta, e se um dia eu tiver que ser usada de forma perigosa, isso me assusta, mas eu sei que há. Deus é que literalmente me carregou para fora do inferno, não faria isso comigo por capricho. Use-me. Ela ergueu o olhar de um olho. Eu também nunca fiz isso, sempre implorei para que alguém não me machucasse. A dor é assustadora, tão assustadora, mas tudo bem, se for por você. Nua não olhou para a garota que demonstrava um afeto tão impulsivo. Se eu tiver que dar uma ordem dessas, vou me sentir péssima. Espero pelo meu Deus morto-vivo que não. Tudo bem, você pode ir agora, Priscelis, ajude Kaiji com seu trabalho, e vocês duas peguem uma ração extra de carne hoje à noite. Não sei quando voltarei, Nua disse com um sorriso generoso mascarando seus pensamentos privados enquanto se levantava, forçando Priscelis a se afastar de sua postura subserviente e sair do caminho. Como quiser, senhora, Priscelis disse, curvou-se e segurou a porta aberta enquanto saíam do quarto em uníssono. Sado estava de quatro, tossindo e tossindo, as lágrimas quase saíram, mas ele havia sido atingido com tanta força que nem isso conseguiu. Ele agarrou o externo e olhou para o monstro a alguns metros de distância, que o encarava com uma expressão arrogante e presunçosa, emoldurada por lindos cachos dourados. O que houve, príncipe das correntes? Não aguenta mais? Eu costumava fazer isso com minha aluna o tempo todo, disse Solution, inclinando-se para a frente para ficar um pouco mais perto dele. Em seguida, estendendo uma das mãos, balançou o dedo para a frente e para trás. Ou você é só mais um menino travesso procurando um castigozinho? Ela se endireitou, levou a mão à boca e riu dele. O príncipe Sado ficou vermelho, deu um soco no chão de madeira e olhou para ela. Estou caído, não morto, disse ele com os dentes cerrados. Cuidado com isso, príncipe das correntes, Solution comentou com um brilho sádico nos olhos, isso pode mudar num piscar de olhos. Eu ensinei àquela pequena elfa quase tudo o que ela sabe sobre tudo, desde tortura até assassinato, e ela praticou bastante. Sado se levantou e avançou novamente. Ela está usando suas defesas para prolongar isso, eu sei que ela está. Ele odiava isso, seus dentes cerrados de fúria de batalha enquanto desferia golpe após golpe na tentativa de passar pela guarda dela, apenas para descobrir que ela estava, se tanto, entediada. A mão dela o agarrou pelo pulso, torceu, e então ele sentiu os dedos dela, da outra mão, na nuca dele, um estalar de dedos na base do crânio dele, e ela o deixou cair de bruços. O baque foi forte, ele sentiu sangue no lábio superior enquanto se levantava. O cheiro do próprio suor era terrível até para ele. Se eu consigo sentir o meu próprio cheiro, quão mal devo cheirar para ela? Era um pensamento indigno, mas não o fez pedir para parar. Ele se levantou lentamente e limpou o sangue do rosto. Ela se afastou alguns passos para retomar sua posição. Você já fez algum progresso no trabalho de tradução, príncipe escravo? Solution perguntou, virando-se para encará-lo. Alguns, ele reconheceu, não muito bem, mas estou trabalhando nisso enquanto estudo o livro que você me deu sobre a língua escrita da terra natal dela. Acho que consegui uma frase inteira. Sado pareceu pouco satisfeito com a pequena conquista. Embora esfregasse o maxilar devido à dor causada pelos golpes recentes, seus olhos estavam em outro lugar. Não acho que eu seja um monstro irracional. Solution sorriu de novo. Ela sempre parecia sorrir de forma irracional para ele. Ele sentiu sua irritação aumentar e a reprimiu com o peso da lembrança vergonhosa de ter comprado seu próprio povo com as moedas de sua dona. Mas se você quiser impressioná-la de alguma forma, se quiser um futuro que não seja servir de alimento,
Precisará alimentar a ambição dela. Isso exigirá mais do que uma frase por dia. Eu sei, ele reconheceu relutantemente. Eu sei disso, Sra. Solution. Certamente deve haver algo que eu possa fazer? Ela deu de ombros passivamente e jogou para ele uma faca de madeira para praticar. Você poderia matar por ela. O último humano de quem ela gostava fazia isso. Ele fazia muito. Solution disse isso com uma facilidade de gelar os ossos e um sorriso simpático do tipo como vai você hoje. Mas ela não tem nenhum inimigo aqui para eu matar, retrucou Sado, frustrado, enquanto pegava a faca e se posicionava com um pé para trás, a faca perto do peito e uma mão estendida. Ele se agachou um pouco, esperando que a guarda-costas mortal assumisse sua própria posição. Sim, ela tem, príncipe das correntes, sim, ela tem. O rosto de Solution tornou-se estranhamente sério. Ela disse que você era um idealista, ingênuo, claramente ela estava certa. Você deveria saber melhor. Seus inimigos o derrubaram porque você não sabia quem eles eram. Seus conselheiros tentaram lhe dizer que eram as outras 6 grandes cidades. Então? Sado perguntou. Assim que Solution assumiu uma postura parecida com a dele, ele avançou, com a faca apontada diretamente para o coração dela. A mão dela estendeu-se para desviá-la, e a mão estendida dele pegou o pulso dela, puxou-o para o lado, e a ponta de madeira pareceu, por um momento glorioso, que iria atingir o alvo. Então ele sentiu que estava caindo de joelhos e deixou cair sua faca de treino, pois estava agarrando a garganta onde ela o havia atingido. Ele caiu para a frente e se segurou com uma das mãos, tossindo com força e tentando respirar novamente enquanto a dor irradiava para fora do centro do golpe. Então, todos que não estão sob o seu domínio são inimigos, Príncipe Rajen, Príncipe Isaura, os misteriosos que tomaram Priceles, os ministros desta cidade, são todos inimigos dela. Só há 2 posições aqui, ou como um de seus peões, ou do outro lado do tabuleiro de xadrez, disse Solution sem rodeios enquanto caminhava ao lado dele e lhe deu um chute poderoso no rim, que o atingiu como uma faca e o fez cair completamente no chão. Essa é uma lição para você, Príncipe Sado. A ousadia tem seu lugar, mas você sempre vai direto ao que quer. Precisa ser mais sutil. Você não é forte o suficiente para simplesmente forçar tudo o que encontra pela frente. Solution retomou o sorriso irônico enquanto ele estava deitado de costas, segurando o flanco com uma das mãos e a garganta com a outra. É mesmo? Ele perguntou asperamente. Solution soltou uma bela risada e balançou a cabeça, balançando seus lindos cachos dourados. De jeito nenhum. É por isso que ela é uma assassina. Matar o inimigo no seu melhor é ótimo para histórias. Mas até eu sei que é uma péssima estratégia. Mate-os no seu momento mais fraco, na cama, dormindo, enquanto fazem amor com a esposa ou o marido. Mate-os com veneno quando comerem. Com qualquer coisa que você quiser, mas sempre facilite a sua vitória, sempre que puder, Solution explicou no tom mais condescendente que já ouvirá, até mesmo dela. Não é assim que heróis lutam. Resmungou Sado, e ela o chutou novamente, com força suficiente para fazê-lo rolar no chão. Ele sentiu a lâmina de madeira dela em seu pescoço e congelou. Solution estava em cima dele, com os joelhos de cada lado do corpo dele, sentou-se sobre ele, quase deitada, agarrou-lhe os cabelos e puxou-lhe a cabeça dolorosamente para trás. Depois, baixou os lábios rubis perfeitos até o ouvido dele e sussurrou com uma voz bela e cruel. Você queria ser um herói para o seu povo e falhou, príncipe das correntes. Agora suas mulheres, crianças, homens, velhos e jovens são escravos dos vitoriosos. Acha que eles estão felizes por você ter querido ser um herói? Ou ficariam felizes se você tivesse vencido? Não importa como tenha chegado lá. O príncipe Sado ofegou de dor, incapaz de lhe dar uma resposta, revirando os olhos em agonia, e só então Solution o soltou e se levantou. Vá até o curandeiro, príncipe das correntes, disse ela com desprezo, virando de costas com um empurrão brutal com o pé direito. Então, disse ela, vá pensar como um herói e lave a louça da casa hoje. Enquanto você lava a louça heroicamente ao lado dos escravos de colarinho que seu povo se tornou para sua senhora, pergunte a cada um deles. Se eu tivesse vencido a guerra que perdemos, mas tivesse feito isso por meio de trapaça, você se importaria? Ela já havia partido há muito tempo antes que o príncipe Sado conseguisse sair do prédio e se curar. Pelo resto do dia,
A única coisa mais quente do que a água dos pratos que ele passava horas lavando para sua senhora era a vergonha que sentia ao perguntar o que lhe mandavam e gravar as respostas em seu coração.